Olá pessoal, sejam bem-vindos à Rede de Saberes. Eu sou o professor Roberto Oliveira. Estaremos trabalhando os conteúdos de História dedicados ao 7º ano. E aí, para dar uma relembradazinha no conteúdo passado, do 6º ano, inclusive acho que na 4ª unidade vocês viram um pouquinho aí sobre o feudalismo e em relação à questão da Europa, né? Então nós tínhamos 3 situações bem interessantes lá, que era a Europa feudal, que era a monarquia fragmentada, ou seja, o poder dividido. Pós-feudalismo, o fortalecimento novamente do poder real, né? O juntamento dos reis e a ocupação de novos territórios. E isso aí está logicamente incluso Portugal, né? Então, com o apoio e investimento da nobreza, logicamente o rei não tinha dinheiro, mas a nobreza tinha, né? E partiu para a exploração comercial. Logicamente, quem investe seu dinheiro quer um retorno. E a ideia era a exploração de novos territórios para buscarem novas riquezas. Lembrando, inclusive, que na época, dos objetivos maiores era chegar às Índias, porque nesse momento estava acontecendo uma grande leva, né, de condimentos, né? Acho que a comida lá na Europa era muito ruim, né, e o sal não resolvia mais. Então esses condimentos vieram para melhorar esse paladar, né, através da pimenta do reino, da canela, do gengibre, do cravo e por aí por diante. E aí Portugal, né, construiu uma das maiores e melhores frotas náuticas da época, né? As embarcações agora passaram a ser maiores, com maior navegabilidade, né? E também com uma condição de transporte de pessoal bem maior, né? Eram mais fortes, inclusive conseguiam chegar aos seus objetivos, já que as menores geralmente naufragavam. E o objetivo maior, novamente, para reforçar, eles tinham a necessidade de buscar também metais preciosos. O ouro era o grande, né, a grande vedete, né? E como é que aconteceu isso? Eles descobriram que, a partir de uma navegação marítima, eles precisavam de mapas. E essas cartas cartográficas eram verdadeiros tesouros, né? Escondidos, digamos assim, para que pudessem realmente só eles deter aquela informação e, portanto, chegar aos territórios de uma forma mais rápida e única, né? E aí como é que se dá? A exploração das novas terras, a descoberta dos povos nativos, os nossos chamados índios, né? Já que eles achavam que estavam chegando nas Índias, daí o nome índios, que eu não gosto muito dessa palavra, já que nossos índios não eram índios, e sim nativos das nossas terras hoje, atual Brasil, não é isso? E aí vem uma coisinha interessante nesse contexto aí, que é a formação étnico-cultural do povo brasileiro, que nós temos aí as populações europeias, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, franceses, espanhóis, holandeses e portugueses, né? As populações nativas, os índios, como eu já disse, né? Mas na realidade já eram os habitantes desse território, e as populações africanas, que acabaram chegando no momento que vocês estudarão, logo no início do 8º ano, em relação à questão da escravidão. E aí, o grande lance, né, os chamados olhares invertidos, né? De um lado estão os portugueses. Como é que eles estavam, esses portugueses, diante desses nativos, né? Eram brancos, vestidos, armados, falando uma linguagem diferente e saindo de grandes embarcações. Como é que estava a população nativa? Qual era o olhar que essa população nativa tinha em relação a esses seres, né, que pareciam de outro mundo? Eles tinham a cor avermelhada, né, os nossos nativos, estavam quase nus, se não nus, né, possuíam arco e flechas, que eram seus equipamentos de defesa, né, e a linguagem também um tanto quanto diferente. Em vez de sair dos mares, eles saíam das matas. Veja aí que contradição, que choque de cultura, que choque de etnia que tinham esses povos europeus de um lado e nossos nativos aqui na América do outro lado, completamente oposto, não é isso? E aí nós temos aí um mapazinho da época Brasil colonial, você vê as caravelas chegando aí na costa litorânea do Brasil, né? E tá os índios espalhados nessa costa aí, né? Essas matas já começam inclusive, já despontar algumas plantas nativas, né? O pau-brasil, inclusive, era uma das árvores que mais chamou a atenção dos portugueses para essa época, né? Veja como é que se dá aí logo em seguida, que você diz a exploração e a exploração.
Por que exploração e exploração? De um lado estavam os índios que passaram a serem explorados pelos portugueses. E como é que dava essa exploração? Bom, para convencer esses nativos que nunca tinham feito isso, pelo menos para essa modalidade, que era a derrubada de grande quantidade de árvores, eles tiravam apenas o suficiente para construírem suas moradias e, de repente, se viu envolvido numa quantidade muito grande, né, de derrubada e desmatamento. Nosso pau-brasil, que na realidade não recebia esse nome, mas que tinham duas qualidades bem interessantes para os portugueses. Primeiro, que era uma madeira de excelente qualidade, isso aí daria excelentes móveis. E também a sua tora de madeira, depois que mergulhara na água, ele soltava uma tinta bem vermelha, né? Daí o nome brasa, né? Parecido com brasa, fogo, daí o nome Brasil. Mas já percebam na imagem também que os índios já começam a trabalhar, né? Eles recebiam alguns presentes, né? E esses presentes, né, logicamente, bugigangas, né, que faziam com que eles se sentissem, né, no dever de ajudar esses portugueses a transportar essas madeiras para as embarcações, ok? Então daí nossos primeiros escravos, digamos assim, né? E aí temos as expedições, feitorias e o pau-brasil. Como é que se davam essas expedições, né? Os portugueses realizavam essas expedições com muita cautela, a mata era muito fechada, eles não tinham conhecimento dessas nossas florestas, né, tropicais, dificultando o acesso, não se distanciando muito da praia, eles não ficavam muito no litoral, né? Ficavam ali sempre próximo, que era uma forma também deles se sentirem mais seguros, né? Além disso, não confiavam nas populações indígenas, porque eram tanto quanto estranhos, e eles estavam sempre ali observando tudo que eles faziam, né? E acompanhavam sempre muito de perto, né, essas populações estrangeiras. Estavam aí as feitorias, que eram pequenas ocupações de terra que tinham como objetivo armazenar madeira. Então eles precisavam de um local para armazenar. Quando já tinham determinada quantidade, as embarcações se aproximavam e os índios eram incumbidos de levar essas toras de madeiras, né? Como a madeira tinha uma facilidade de boiar ali na água do oceano, eles conseguiam chegar até as embarcações, eram transportadas e vendidas na Europa por fortuna, né? Uma verdadeira fortuna. E essas caravelas embarcavam para Portugal, do qual era revendido para o restante da Europa, gerando bons lucros para a coroa portuguesa e para a nobreza. A chamada lei do retorno, né? Aquele pessoal lá que investiu, que construiu grandes embarcações, ele agora queria também o seu dinheiro de volta, né? Eu acho que nascia ali, Brasil e Portugal, já o nosso famoso capitalismo, né? E aí a madeira, como eu falei antes, o pau-brasil, é uma árvore nativa, né, de excelente qualidade, usada para a confecção de móveis, e por ter a cor vermelhada, como eu mencionei, como brasa, daí o nome Brasil. É importante a gente saber disso, porque muitas vezes vocês, né, se deparam com grandes populações, né, com as cidades grandes, e não sabem que lá no iniciozinho a gente tinha toda essa situação de formação populacional para que nós hoje sejamos uma população bastante mista, né? Uma população de etnias diferentes, né? Então não adianta dizer eu sou negro ou sou branquinho, não. Nós somos uma mistura, né, de tudo mais, e a gente tem essa raça maravilhosa que é o povo brasileiro. E essas capitanias hereditárias, né, uma enquetezinho aí, já com as respostas, para poder vocês já memorizarem isso que é importante, viu? O que eram essas capitanias hereditárias? Grandes lotes de terras para exploração e cultivo. Eles precisavam de alimentos. Então eles tinham também que explorar, mas também tinham que cultivar, senão não dava para comer. As embarcações levavam meses para chegar na Europa e voltarem com alimentos. Então, se eles ficassem esse tempo sem comer, né, morriam de fome. Então eles tinham necessidade do cultivo, né? Além de ter encontrado já algumas frutas já aqui nativas das nossas terras, né? Quem autorizava? Somente o rei, né? Só o rei tinha o poder de autorizar uma capitania, é uma doação, não era exatamente qualquer pessoa que podia ter essa carta, né? Quem recebia? Donatários. E quem eram esses caras? Eram nobres, né, que tinham a confiança real. Obviamente ninguém teria uma relação próxima ao rei para receber essa carta donatária, sem realmente tivesse sido uma pessoa importante da nobreza, né? Como funcionava? De forma precária e muito desorganizada. Então eu acho que também tem um pouquinho a ver conosco essa questão das desorganizações das nossas cidades. Lá no início já acontecia isso, eram muito desorganizadas, tanto em termos de
de vastidão de terra com o próprio cercamento das próprias. E o que deu errado? Quase tudo deu errado. Uma terra que você não sabe nem quando começa e quando termina, porque eram muito grandes. Você não tinha população suficiente para ocupar toda essa terra, né? Você não tinha recurso para cercá-la e administrá-la, só tinha que dar errado, né? E os recursos que vinham também dessas terras eram ainda muito poucos, então elas não se pagavam, digamos assim. E o que deu certo? Quase nada, né? Nós temos inicialmente apenas 2 capitanias, que é a capitania de São Vicente, né, que é o estado de São Paulo, e Pernambuco. Logo no início, né, houve todo um trabalho para que se tivesse também o fortalecimento da nossa capitania na Bahia, que demorou um pouco mais, mas acabou vingando também. Observe que tantas capitanias que foram criadas, apenas 3 realmente deram certo, né? E outro detalhe importante também é que todas ficavam muito próximas ao litoral, para facilitar justamente essa locomoção. Está aí nosso desafio da nossa loteria de história. Então o que é que vocês têm que fazer? Dar uma paradinha no vídeo, né? Observar o que é que nós estamos colocando, né? E lá vocês têm as opções, você vai colocar um xizinho dentro do quadrinho da opção correta. Vocês podem desenhar isso no caderno, fica bonitinho e tal, apresenta para o seu professor na primeira oportunidade que nós tivemos, né? E aí nós temos a invasão francesa. Partiu de quem? Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, vai lá no xizinho e coloca. Depois você vê aí, pesquisa e descobre quantos acertos e quantos equívocos, né? E aí você tem um parâmetrozinho realmente sobre a aprendizagem do conteúdo. E embaixo aí tem uma coisinha bem fácil também, que você vai pegar as letrinhas de cada opção e você vai descobrir quem foi a primeira capital do nosso querido Brasil. Beleza? E aí, nosso muito obrigado mais uma vez, né? Não deixem de acessar a Rede de Saberes, importante, muitas aulas, história, geografia, matemática, né? E podem ter certeza, viver não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. Gente, não deixe de se inscrever no canal, dá seu like, compartilhe, divida com quem você puder. A galera está sedenta de saberes aí, a gente está num ano difícil, então é importante a gente compartilhar a informação. Valeu!